Salam alaikum, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje eu vou começar falando uma ayah do Alcorão que diz: na adversidade há facilidade. Por certo, na adversidade há facilidade. Eu acho que todo mundo conhece alguém que já passou por alguma dificuldade na vida ou cresceu numa dificuldade, digo, no sentido mesmo de quando era criança, passou um momento difícil, quando adolescente. Quando eu digo difícil mesmo, gente, porque eu acredito que todo mundo passa por momentos difíceis. Eu tô falando no sentido difícil, talvez financeiramente ou até mesmo com problema de saúde. E você já parou pra observar? Você conhece aí pertinho de você alguém que já teve uma infância muito difícil, uma vida muito difícil e ela conseguiu, tipo, dar a volta por cima? E aí eu estive pensando, porque assim, eu não tenho uma história triste pra contar, tô sendo sincera. Tipo, lógico, já tive as dificuldades da vida, mas eu tô falando no sentido de ter passado dificuldades muito fortes quando era criança, e eu não passei por isso. E eu tenho, tipo, eu acompanho pessoas que vieram de realidades bem diferentes da minha, não dizendo que eu tenho dinheiro porque eu não tenho. Eu sou pobre, eu nunca passei fome. Então eu já conheci pessoas que tiveram a realidade mais apertada do que a minha, que já passaram fome na infância, que cresceram às vezes num lar de drogas, de briga e conseguiu sair disso tudo, dar a volta por cima, e hoje são pessoas assim que você olha e você não diz que passou por todo esse sacrifício, certo? Então, desculpa o barulho, é aqui no corredor do prédio, então não tem como não fazer barulho. E vou tentar tirar o máximo. E às vezes já fiquei observando essas pessoas e cheguei a pensar, cara, se a pessoa passou tanta dificuldade, passou tanta coisa na infância, tanto perrengue, e ela conseguiu dar a volta por cima. Se a pessoa não me contasse, eu não saberia que ela passou por isso tudo. Porque a pessoa não deixa transparecer. E aí, quando você cria um pouco mais de intimidade, você conversa, você vê que a pessoa conseguiu dar a volta. E aí eu já tive vontade de fazer algumas coisas e eu ficava analisando, pensando, porque infelizmente eu sou uma pessoa que pensa muito antes de fazer as coisas. Não sei até onde isso é bom, até onde isso é ruim, mas assim, eu digo infelizmente porque às vezes eu acho que eu passo do ponto, pensando e fico ali naquela inércia e às vezes me desanimo e não faço o que eu deveria fazer. Eu era, hoje não sou mais. Então, eu estive pensando, cara, essa pessoa veio dessa realidade e ela conseguiu fazer isso. Então eu também penso, a minha realidade é essa daqui. Logo, eu tenho mais privilégios do que essa pessoa. Se ela conseguiu fazer com menos privilégios do que eu também consigo fazer isso. Só que aí o que acontece é que quando a gente tá numa zona de conforto, é mais difícil a gente se levantar e fazer alguma coisa por nós mesmos, certo? Aí a zona de conforto, eu sei que muitas vezes as pessoas pensam que zona de conforto é você ter uma vida confortável, não é isso? Zona de conforto é você sair da onde você tá e você se mexer e fazer alguma coisa por você. Quando você vê que às vezes aquela realidade que você tem vai ser um pouco mais difícil de você, tipo, dar a volta por cima, porque você tá confortável ali de fato. Você consegue pagar suas contas, você consegue resolver seus problemas, você não vive do jeito que você gostaria, mas você ainda consegue, certo? Então, como algumas pessoas têm essa dificuldade, como eu tinha essa dificuldade de sair da minha zona de conforto, justamente pelo fato de eu pensar muito antes de tomar decisão para poder resolver algumas coisas na minha vida, então eu era essa pessoa que eu ficava ali na minha zona de conforto, só que eu não pensava naquilo como zona de conforto, eu pensava, tipo, a zona de conforto na verdade é uma segurança, né? E eu gosto de me sentir segura, quem não gosta, não é mesmo? Só que, tipo, existe um ditado que diz que quem não arrisca não petisca. E ele é sério. É um ditado que às vezes a gente usa quando é criança, ou em alguma determinada, é um ditado até velho. Acho que as crianças hoje em dia nem conhecem mais isso. Mas esse ditado é muito certo. Se você não arriscar, se você não tentar, você não vai conseguir. E quando você sai dessa zona de conforto, você com certeza se descobre uma pessoa bem melhor do que você era. Você descobre que você pode, que você consegue fazer coisas que você não conseguiria se você te mantivesse onde você estava, certo? Então, muitas vezes eu sei que a gente fica com medo, eu sei que às vezes esse vídeo parece uma coisa clichê, porque nos últimos tempos todo mundo tem falado sobre isso,
sobre sair da zona de conforto. Se você é uma pessoa que busca esse tipo de vídeo, que gosta de autoconhecimento, que tá tentando mudar alguma coisa na sua vida, mudar alguma realidade, e não precisa ser financeiramente, mudar um hábito ruim que às vezes você tem. Você tá acostumado a ouvir esse termo e às vezes parece cansativo, mas eu sei que é verdade. Por isso que tá todo mundo falando, porque é uma coisa simples. E geralmente a gente tende a querer dar uma volta no planeta para tentar resolver as coisas. E uma vez eu vi um rapaz do marketing digital falando uma coisa, tipo, não é inventar a roda. Você não precisa de inventar a roda porque alguém já inventou. Você só precisa usá-la. E é justamente isso, é o simples. O simples funciona assim, é que a gente tende, tipo, a tentar procurar fazer as coisas da maneira mais difícil, tentar procurar, sei lá, um milagre, vou dizer assim, ou uma outra forma de fazer. E não tem, na verdade, uma outra forma de fazer. E essas pessoas que conseguiram sair da realidade, elas simplesmente fizeram isso. Elas levantaram e andaram e fizeram o simples. Claro, cada um dentro da sua possibilidade, cada um dentro da sua realidade, cada um fazendo aquilo que tem vontade de fazer. E aí, dependendo de cada situação, às vezes o que é importante para você não é importante para mim. E muitas vezes o que significa um crescimento para você, dependendo de como você vive, não é crescimento, porque para você aquilo é uma coisa normal. Mas não vamos desmerecer, né, o crescimento e a conquista dos outros, e vamos analisar que para a pessoa aquilo ali muitas vezes parecia uma coisa muito grande, muito importante, e para você era uma coisa comum. Então vamos olhar, analisar as pessoas que estão à nossa volta e observar se aprender com elas. Eu acho que a gente tende muito a querer aprender com pessoas que tão distante. Lógico, às vezes as pessoas que são distantes são as pessoas que nos motivam, certo? São as pessoas que a gente vê que, nossa, aquela pessoa se comporta daquele jeito, aquela pessoa é daquele jeito, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de ter aquilo, eu gostaria de me comportar assim. Sendo que, pega então o exemplo daquela pessoa. Certamente aquela pessoa fez o simples, ela fez o que era preciso fazer. Ela passou pela dor, pelo sofrimento, vamos falar assim, né? Da mudança. E ela simplesmente trabalhou. Ela simplesmente fez um pouco a cada dia. E, tipo, aprender com essas pessoas que muitas vezes, tipo, do nada construir alguma coisa que tem grande significado para elas, é a gente observar as coisas com mais simplicidade. E observar as coisas com mais simplicidade e saber que o simples funciona assim. E que às vezes aquele simples que aquela pessoa fez, cara, de pouquinho em pouquinho, funciona pra mim. Que às vezes estou acostumada a viver numa determinada zona de conforto e que se eu fizesse uma mudança muito brusca, um movimento muito brusco, eu sentiria aquele baque. Então, principalmente para quem não está preparado para fazer grandes mudanças, se você observar o que essas pessoas fizeram no dia a dia mesmo, de pouquinho em pouquinho, você vai observar que você também consegue. Então, isso que quer dizer que na adversidade há facilidade. É que quando muitas vezes você se vê num problema sem saída, você se vê numa situação da qual você, tipo, tá ali parada, ou você faz ou você faz, essa é a facilidade. Na adversidade, é a facilidade. Quando você trabalha para fazer o melhor, fazer exatamente o que precisa ser feito e tentar se sentir melhor dentro daquela situação. E isso faz com que você cresça. E quando você vê, você já saiu daquela situação. Então, é sobre isso. É sobre você fazer da dificuldade uma facilidade. É sobre você pegar daquele seu problema, aquela adversidade, aquela situação que você se encontra hoje, ela não define exatamente quem você é, certo? E, gente, às vezes, assim, as dificuldades podem ser inúmeras. Eu sei que quando a gente tende a falar sobre isso, as pessoas só pensam em dificuldade financeira. E às vezes, muitas vezes tem pessoas que têm dificuldades, tipo, simples, mais simples possível, mudar um determinado comportamento, e isso é uma coisa assim muito, muito séria para algumas pessoas. Então eu quero deixar aqui uma palavra de incentivo
que você consegue, assim, dentro dessa situação que você se encontra, fazer disso um motivacional pra você, certo? Não importa se você tá com uma dificuldade financeira extrema, se você tem ao seu alcance uma vida extremamente confortável, você nunca soube que foi dificuldade financeira, mas você tem um hábito ruim ou alguma coisa que você queira mudar. Tenta observar as pessoas que vieram todas, pode ver, cara. Muita gente, a gente vê muita história de sucesso, ou de pessoas que faliram, de pessoas que vieram do nada, ou de pessoas que, tipo, emergiram do lixo, vamos dizer assim. Do lixo ao luxo. Exatamente assim. Então, tenta observar. Tipo, cara, do lixo ao luxo, o que que essa pessoa fez? Como ela fez? Por que que ela fez? Como ela conseguiu forças? Aí você muitas vezes vai ver que ela fez o simples e ela não parou, porque parar não era a opção. Então, se você tem alguma coisa pra mudar, se você tem alguma coisa pra transformar, se você tem um desejo de melhorar, de fazer qualquer coisa, de mudar de trabalho, de mudar o comportamento, de mudar de estado, de mudar de país, de aprender uma língua, qualquer dificuldade de mudar o seu jeito de se vestir, não sei. Eu falo isso porque eu sou muçulmana e, tipo, existem pessoas que querem ser muçulmana e também tem essa dificuldade. Então, isso que às vezes pode parecer, muitas coisas pode parecer muito simples e na verdade não é. Porque cada pessoa vê o seu problema de uma certa forma, certo? Então, hoje é isso que eu quero falar pra vocês, que na adversidade, a facilidade, e se você olhar com um pouquinho mais de cuidado, de minuciosidade, se você olhar com um pouquinho mais de carinho para uma pessoa que tem perto de você, que já te contou uma história, não é só uma história triste, é uma história de... Na verdade, não é uma história triste, é uma história de revolução, vamos dizer assim. É uma história de crescimento como ser humano. E isso a gente pode aprender também com as pessoas que estão perto da gente, independente da realidade que a gente tenha ou que essa pessoa tenha. É só analisar, não tô falando pra você se comparar, tô falando pra você analisar e olhar e observar e falar, cara, eu posso fazer isso aqui. Cada pessoa do seu jeito, mas eu posso fazer isso aqui. Então é isso, espero que vocês fiquem bem. Assalamu alaikum.